gente, bem-vindos a outra Toca do Coelho. Eu sou a Maitê e hoje eu vou fazer um vídeo que, na minha opinião, vai ficar muito foda mesmo. Só pra explicar pra vocês, vocês já devem estar vendo obviamente no título do vídeo, eu fiz uma pesquisa mais ou menos há um ano atrás. Eu queria saber onde se passavam cada um dos filmes da Disney. Em que país eles se passavam. Então eu vou deixar bem claro mais ou menos como é que vai funcionar a pesquisa que eu vou compartilhar com vocês. Filmes da Pixar não são classificados como filmes do estúdio de animação Disney. A gente pode comentar sobre isso outra hora, mas não é a mesma coisa, entende? E outra coisa que eu vou falar é que eu vou falar sobre os filmes animados. Ou seja, filmes de live action da Disney não entram na lista, ok? Eu já deixei bem claro aqui em outros vídeos que eu sou fanática pela Disney. E na verdade eu estou gravando isso aproveitando a deixa aí que dia 17 de março estreia o Zootopia. Vai lá pra assistir porque vai ser lindo. Então vamos começar a nossa lista. O primeiro filme da lista é Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Esse filme, em nenhuma cena dele a gente pode saber aonde exatamente Branca de Neve se passa. Só que a gente pode levar em consideração que o conto de fadas foi escrito pelos irmãos Grimm, que são alemães. Então a gente leva em consideração que Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, acontece na Alemanha. O segundo filme da Disney, de 1940, é Pinóquio. Não há cordões em mim. Esse filme ele também não é citado o país que ele acontece, mas obviamente pelos nomes como Geppetto, Pinóquio, Stromboli. Os nomes ele tem uma sonoridade que lembra o idioma italiano. Então o filme se passa na Itália. Além disso, o escritor do livro, que é o Carlo Collodi, ele também é italiano. Então, por essas duas evidências, o filme se passa na Itália. O próximo filme é de 1941, Dumbo. Ele é citado no filme, certo? Então, esse daí, ele existe evidência no filme de onde ele se passa. Ele acontece no sul dos Estados Unidos, no estado da Flórida, onde é muito comum terem esses grupos de circo. Então, o Dumbo acontece na Flórida. A quarta animação da Disney de 1942 é Bambi. Passarinho, 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 passarinho. O Bambi, ele também não é citado no filme onde ele acontece. É provavelmente um filme que acontece no início dos anos 1900. Ele geralmente acontece em florestas, onde existe muita prática de caça, né? Então eu levo em consideração que o filme tenha duas opções. Ou ele acontece no norte dos Estados Unidos, ou ele acontece no sul do Canadá. Uma dessas coisas aí. Achem o que vocês preferirem. Agora nós vamos para 1950, quando estreou Cinderela. Cinderela também não é citado onde ele ocorre no próprio filme. Mas então a gente leva duas evidências também de onde ele ocorre. A primeira delas é que o conto de fadas foi escrito pelo Charles Perrault, que é um escritor francês. Além disso, no filme de 2015, agora, o live action da Cinderela, ela é vista falando francês para a madrasta. Então nós consideramos que a Cinderela acontece na França. Em 1951, nós temos Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas é falado no filme, e nós sabemos que o livro do Lewis Carroll, que é um escritor inglês, ou seja, o filme se passa na Inglaterra. Em 1953, nós temos a estreia de Peter Pan. O Peter Pan acontece na Terra do Nunca, obviamente, um lugar que não existe. Sim, chorem, a Terra do Nunca não existe. A parte onde eles não estão na Terra do Nunca, que eles estão no nosso mundo, se passa na Inglaterra. Isso é falado no filme, além daquela cena que eles voam em volta do Big Ben. O Big Ben, obviamente, é um monumento que fica na Inglaterra. Então o filme se passa na Inglaterra. Em 1955, nós temos A Dama e o Vagabundo. Ele não é exatamente citado em que país que acontece, mas devido à localidade também, é um subúrbio de uma classe mais alta, a gente leva em consideração que o filme se passe nos Estados Unidos. Devido a nenhum outro tipo de discordância em relação a isso, então a gente leva em consideração que o filme passa nos Estados Unidos. A Bela Adormecida, de 1959, é um filme que se passa numa Alemanha medieval.
Isso acontece também pelo fato do conto ter sido escrito pelos irmãos Grimm, que, como eu falei antes, eles são alemães. Portanto, a gente leva em consideração que a animação aconteça aonde o conto foi escrito. No ano de 1961, nós temos 101 Dálmatas. O 101 Dálmatas, ele é citado no filme onde ocorre. A gente também pode levar em consideração o estilo das roupas, que eu considero um estilo muito inglês. Então, o filme se passa na Inglaterra. A Espada e a Lei, de 1963, é um dos filmes mais óbvio, né, da lista, da onde se ocorre. É a lenda do rei Arthur, que foi um rei inglês, portanto, o filme se passa na Inglaterra. Mowgli, esse vai ser interessante. Mowgli estreou em 1967 e ele é um menino indiano. Isso é falado no filme, portanto, o filme se passa numa floresta perto da Índia. Aristogatas, de 1970 agora. Tá, esse também é bem óbvio, porque os nomes dos personagens é Toulouse, Marie e Berlioz. Sério. É francês, né? Depois nós temos Robin Hood, de 1973. Esse filme, ele foi uma ideia original. Ele é o conto do Robin Hood, né? A história do Robin Hood, mas ele é visto... Os personagens são animais. Mas isso não muda onde acontece. Acontece em Nottingham, que é um reino feudal da Inglaterra. Então, o filme se passa na Inglaterra. Bernardo e Bianca, de 1977, é um filme que também se passa na Inglaterra. Porque as reuniões que os ratinhos fazem, né, que eles são uma academia que ajuda as crianças pelo mundo inteiro, é falado no filme que se localiza na Inglaterra. O filme, então, acontece na Inglaterra. O próximo filme é O Cão e a Raposa, de 1981. Esse filme, ele também não tem nenhuma... Não fala onde ele acontece, mas devido à vestimenta dos dois donos, né, da mulher lá e do velho, que é dono do Toby, e por também não ter nenhuma discordância em relação a isso, como foi feito nos Estados Unidos, a gente leva em consideração que o filme aconteça lá também. Eu não achei nada sobre esse filme que possa negar que aconteça nos Estados Unidos. Se você acha alguma coisa sobre esse filme que possa acontecer em outro lugar do mundo, escreve aqui embaixo, porque esse eu realmente não achei nada que negasse que não aconteceu lá. O próximo filme é O Caldeirão Mágico, de 1985. Esse filme é o filme fracassado da Disney, né? Então ninguém fala muito dele, mas ele faz parte da lista. Ele é baseado numa série de livros muito famosos nos Estados Unidos. Ele não acontece em nenhum lugar do nosso mundo, porque ele é um livro de fantasia e ele acontece num mundo à parte chamado Prydain. Isso é citado no filme. Então, ele infelizmente não acontece no nosso mundo. Ele acontece num lugar fora daqui. Então, não tem um país específico. Mouse aí. O próximo filme é O Ratinho Detetive, de 1986. Esse filme, ele é citado que ele acontece na Inglaterra. Ele é meio que uma paródia do Sherlock Holmes, que é em inglês também. E tem um momento lá que o Ratagão, que é o vilão do filme, quer assassinar a rainha da Inglaterra. Então, 3 evidências aí, o filme se passa na Inglaterra. Oliver e Sua Turma, de 1988, é o próximo filme que a gente vai falar. Esse filme também é bem óbvio, ele é falado em vários momentos do filme, ele se passa nos Estados Unidos, em Nova York. Até a primeira música do filme, eu lembro, ele canta, ele fala. Nova York é uma cidade grande e tentadora.